Shalom, amigos na fé e visitantes do canal, que o Eterno nos abençoe grandemente. Esse é um vídeo para refutar uma falácia de líderes, pastores e membros de denominações que usam um versículo fora do contexto de 1 João capítulo 2, versículo 19, para ridicularizar e se desfazer daqueles que saíram das denominações, os que eles intitularam como desigrejados. E o versículo é este. Em 1 João capítulo 2, versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Ou seja, no primeiro momento você até parece que vê realmente um enquadramento, que faz sentido isso, né? As pessoas saem das denominações e eles podem dizer que saíram porque na verdade não eram deles, né? Saíram deles, mas não eram deles. Ou seja, saíram de nós, mas não eram de nós. Mas na verdade, o apóstolo João não falou disso aqui que eles estão dando a entender. O sentido não é esse. Eles estão isolando esse versículo fora do contexto. Fazem teologia, estudam muito, se intitulam pastores, com autoridade para ensinar, porém estão usando esse versículo totalmente no sentido errado do que João ensinou. E vamos ver isso e desfazer essa falácia e esse sentido errado lendo o versículo anterior. Aí você vai entender o contexto porque o apóstolo João falou isso. E no versículo anterior, versículo 18, está escrito: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Aí em seguida ele fala: saíram de nós, mas não eram de nós. Por quê? Porque aqueles que estavam saindo deles, eles estavam saindo da sã doutrina dos apóstolos. Estavam conosco, eles saíram de nós, mas não eram de nós. O sentido é que eles ouviram a sã doutrina, ouviram o fundamento da igreja, que é o ensino dos apóstolos. Porém, eles se afastaram daquilo e começaram a falar contra Cristo. Começaram a falar contra a sã doutrina. Por isso, eles saíram deles. E os apóstolos, e João, nesse contexto, disse: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque eles ouviram a sã doutrina e se afastaram deles e começaram a falar contra Cristo. Por isso que ele fala em outros versículos, e se você for ler toda a carta, o contexto é esse, sobre os anticristos, aqueles que negam que Jesus Cristo veio em carne. Porém, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Yahshua, ele veio em carne e é o Filho do Altíssimo, o Filho do Deus vivo. Porém, eles estavam negando isso. Esse é o contexto. Não tem nada a ver, alguns até não gostam que use essa palavra, não tem nada a ver, mas realmente não tem nada a ver com o que João explicou aqui. E vocês estão vendo. Se alguém lhe disser que saíram de nós porque não eram de nós, porque eles saíram da minha igreja, porque é um desigrejado rebelde, porque nunca se converteu, porque não tem Deus. Isso é uma mentira, porque muitos saem das denominações e dos templos por ensinos errôneos como esse que eles estão explicando. Então, se você saiu de uma denominação, de um templo, porque foi machucado de alguma forma, te desprezaram, não te atenderam ou ensinaram uma falsa doutrina e você não quer fazer parte disso, você não está nesse contexto, porque você continua seguindo a Cristo, você continua seguindo os ensinos dos apóstolos, a sã doutrina. E o contexto aqui é outro. Eles saíram porque realmente não eram deles, porque ficaram contra Cristo, eram anticristos. Isso que João está falando aqui. Não tem nada a ver porque você saiu de uma denominação, de um templo, por causa de um erro de doutrina que eles ensinam, por causa do contexto do dízimo que eles ensinam errado. Então, esse ensino está errado, eles estão usando o versículo fora do contexto. O justo juiz, quando vier, vai cobrar toda a palavra que foi ensinada fora do contexto dele. Então, esse vídeo é para refutar essas falácias desses
que se dizem pastores, mas na verdade deixam suas ovelhas ali perdidas, e para repetir o falso ensino deles para com aqueles que realmente querem seguir a sã doutrina de Cristo, do Messias. Então, na verdade, aqueles que eles chamam de desigrejados, eles continuam na sã doutrina de Cristo, eles continuam no ensino, no fundamento da igreja, que é a sã doutrina dos apóstolos. Eles não saíram para dizer que Jesus Cristo não veio em carne. Eles não saíram para dizer que Jesus Cristo não é o Messias. Eles não saíram para ficar contra a doutrina dos apóstolos. Eles saíram para realmente continuar firmes na rocha, no ensino apostólico. E eles estão usando esse versículo, saindo de nós porque não eram de nós, porque se você isolar, vai parecer realmente que é isso, né? Porque eles saíram da igreja, porque nunca se converteram. Não é a igreja que eu falo assim, no sentido denominacional deles, porque igreja são os membros de Cristo que se reúnem, que têm comunhão uns com os outros, e não somente entre quatro paredes, como eles querem fazer parecer. Então, esse ensino é errado, esses pastores e líderes são astutos, e quando eles usam esse versículo e ensinam seus membros a usar esse versículo, que saíram de nós porque não eram de nós, eles estão usando fora do contexto, porque aqueles que saem da igreja denominacional de pedra deles, porque Deus não habita em templos construídos por mãos de homens, não posso nem chamar de igreja, porque isso não é igreja, o templo, a denominação não é a igreja são os membros, são as pedras vivas, como o apóstolo Pedro ensinou, que compõem o corpo de Cristo. Então, quando eles usam esse versículo fora do contexto, eles estão ensinando o que João não explicou aqui, ou seja, eles estão indo contra a sã doutrina que o próprio apóstolo João explicou aqui nesse contexto, que muitos saíram deles, mas não eram deles, porque ficaram contra Cristo. E eles estão usando esse versículo de forma errônea e herética. Então, como é que você vai continuar ouvindo um ensino de um pastor que usa essa palavra para falar que aqueles que saíram de um ensino errado deles, saíram porque não eram deles, porque quer dizer que não eram da igreja? Isso é uma mentira de cada pastor e membro que eles fazem com que repitam essa falácia mentirosa deles. Porque o contexto aqui, a verdade é que aqueles que saíram realmente de nós, daquele lá, da Carral, da comunidade de Cristo, da congregação de Cristo, da igreja de Cristo, aqueles que saíram de nós não eram de nós porque eles apostataram, caíram em apostasia, negando o Cordeiro que morreu por eles, negando a Cristo. Isso que é ser anticristo e sair de nós, porque não eram de nós. Não tem nada a ver com você sair de uma denominação por causa de um ensino errado deles. Então essa é a reputação que eu queria deixar, e qualquer pastor ou membro de denominação que quiser se desfazer de alguém que saiu de uma denominação por uma falsa doutrina e dizer que aquela pessoa não é igreja, você desfaz isso facilmente, lendo o versículo anterior. Ele só isola o versículo 19. Se você ler o versículo anterior, o 18, e continuar lendo os próximos, você acaba com essa falsa interpretação deles. Então, só em você ler o versículo 18 já desfaz o pretexto para criar heresia, porque eles falam tanto, né? Que se você não ler dentro do contexto, você cria um pretexto para heresia. E é o que eles fazem. Eles criam um pretexto para heresia porque eles estão lendo fora do contexto. Então, é só ler o versículo 18 que você vai estar dentro do contexto real dessa passagem aqui que o apóstolo João ensinou. Então, que o Eterno te abençoe, e a sã doutrina dos apóstolos é ela que firma o corpo de Cristo no ensino correto das boas novas. E se você for pela sã doutrina do que está escrito na Bíblia, em vez de ir pelas interpretações erradas desses falsos pastores, você sim vai estar agradando ao Espírito Santo, aquele que morreu por você e ressuscitou e em breve voltará. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um like, um comentário, compartilhe com outras pessoas, irmãos que são de igrejas. Eu não digo que todos os pastores trazem essa passagem fora do contexto. Existem pastores que fazem um bom trabalho,
igrejas denominacionais que também fazem um bom trabalho, porém infelizmente estão aderindo a uma falsa interpretação quando usam esse versículo. Então compartilhem essa passagem e que o Eterno abençoe eles, aqueles que não são contra, aqueles que saíram de uma denominação por uma falsa doutrina ou porque foram machucados de alguma forma. Não são todos os pastores que se desfazem deles e destituem eles de uma forma falaciosa da Igreja de Cristo. Eles não têm autoridade para isso. Mas existem aqueles que realmente são mercenários, astutos e fazem isso. Então, que o Eterno abençoe a todos. Se esse vídeo foi útil para você, deixe um comentário, deixe um like, porque pode ajudar muitas pessoas. Shalom, mais uma vez, e que o Altíssimo, no nome do seu Filho, Yeshua HaMashiach, Yahushua, te abençoe grandemente.